Olá, muito boa noite. Agora 21 horas e 1 minuto desta, hoje quinta-feira, 9 de janeiro de 2020. Está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com e está rolando a nossa live no YouTube, Facebook, Instagram. É você curtir, compartilhar, comentar. Comentários também através do nosso WhatsApp 99750-1414. Horários alternativos aqui pelo canal 14 da NET ou no nosso canal no YouTube. Nossa Estação Hamburgo tem um oferecimento de Mercator, feiras e eventos do jeito que a gente gosta. Vem aí a 40 graus em João Pessoa, na Paraíba, de 3 a 5 de fevereiro. Seu eletro parou, estragou, quebrou? Conheça a nossa assistência técnica. O que você precisa está na Tecnolar. Central de Alarmes, manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a Central de Alarmes. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. E Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Uma bancada muito especial nesta noite de quinta-feira. A gente vem trazendo bancadas maravilhosas, aproveitando quem está na cidade aqui no nosso verão, no nosso iniciozinho de 2020. E eu disse, Gilson, que esse programa de hoje terá mais ou menos 7 horas e 15, se os nossos convidados quiserem continuar conosco, dada a qualidade da informação e o conteúdo, como nós falávamos do velho Brizola aqui antes de entrar no ar, né? Como os interesses. Conteúdo, né? Os interesses é do nosso público querendo nos acompanhar ou não. Gilson Ten, feliz ano novo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite aos nossos telespectadores, aos meus colegas de bancada, o Marciano, o Tarcísio, Dado Jacob e a ti, né? O Rodriguinho, né? Que o Rodrigão nós estávamos falando, que o Rodrigo já emagreceu aí umas 200 gramas só desde que nós começamos o programa pelo calor de hoje, né? O meu olho tá bem, né? Tá uma beleza, né? Mas é um prazer novamente estar aqui com uma bancada dessa tão seleta aqui para discutir. Só que o problema é que é só 1 hora, né, Tarcísio? E nós podemos discutir, eu aqui numa ponta e tu na outra ponta. Como é que vamos falar de política tão longe um do outro, né? Deixa eu falar com os telespectadores. Com certeza. Ô Gilson, essa semana tava o Jarucuba que tá lá em Garopaba, o Bado veio e o Jarucuba entrou na cidade. Agora tá todo mundo cuidando lá. Tá comendo um camarão desse tamanho. Que tamanho? Então esse é lagosta já. Né? Não. Em Bado, o Jairo na beira da praia, nadando, surfando ali, deitadão na beira. Imagina se isso é uns 2 anos atrás. As piadinhas de balé encalhado. E ele tá lindão, magrão, na beira. Coisa linda. Free Willy? Eu fiquei feliz da vida de ver meu amigo Jairo. Eu ainda não posso tirar essas fotos lá, Jairo, por exemplo, né? Bado Jacob, muito bom ano. Tu veio de Garopaba, né, Bado? Vim, cheguei domingo de lá, fiquei 10 dias lá com a minha família. Eu tenho... Primeiro, boa noite a essa bancada maravilhosa, o Gilson, o prefeito Tarcísio, ao professor Marciano. Artista. Marciano Schmidt, que eu estou tendo a alegria de conhecer pessoalmente, conhecia só pela dimensão dos trabalhos dele, e principalmente ao pessoal aí que está acompanhando pela Vale TV. Cheguei, passei 10 dias lá Não, o Gilson estava mexendo ali no... tá. Passei 10 dias lá em Garopaba e é impressionante, Garopaba parece uma colônia de São Leopoldo e de leopoldenses e hamburguenses. Os que tem dinheiro estão em Garopaba, viu? Pode ter certeza. E os metidos, que é o meu caso. E os metidos que no caso eu me incluo. Mas é sensacional lá, uma praia bem gostosa, ficamos 10 dias. E volto a dizer assim, eu como um leopoldense, bairrista, radical, um gaúcho também, que ama esse estado, não é isso aí tudo que falo de Santa Catarina, viu? Tem muito mimimi e não tem isso aí tudo. É gasolina. Lá em Garopaba, por exemplo, estava 4,60 a gasolina. Preço de novo, Os restaurantes é um absurdo, os preços de qualquer... Então não é assim, gente. Eles acham que gaúcha é caro. Pra não ficar saudade do Rio Grande. Gente, o pessoal que nem sabe, vem com umas teses enlatadas aí. Olha, se o Rio Grande do Sul tem suas dificuldades, mas temos muita coisa boa
e depende muito mais do que nós, do que o sacristão para a gente acertar o prumo. Eu digo que Novo Hamburgo tem alguns bairros avançados, né? Tem a Lomba Grande, que fica um pouco adiante, isso. Vamos até ali. Aí a gente tem Harmonia, Mariluz e Albatroz. E aí a gente tem outros 2 bairros avançados. Que parte da Grande, Não, parte da Grande não, do e Cidreira, e Cidreira, tu esqueceu Cidreira? Um especialista em retratar Harmonia Albatroz está aqui. Mas isso é verdade. Boa noite, seja muito bem-vindo, nosso Eu quero agradecer aqui. porque eu sempre estou do lado de lá. E é a primeira vez que estou sentado aqui, eu fico feliz. Eu fico de noite torcendo ali numa boa. Mas eu quero agradecer o programa Estação, aos amigos da mesa. E falando em Mariluz Norte. Mariluz Norte. Porque depois de Albatroz é muito Não, mais. sabe que uma das coisas mais incríveis que tem, a gente critica muito nossas praias, né? Essa é praia de soldado, né? Começa de um lado, termina no outro, é retão, assim, né? É um dos lugares que eu mais, digamos, eu vou falar em inspiração. A gente, quando olha nossas praias, são retas, é um mar plano e tal, e daqui a um pouco, para um pintor, um fotógrafo, vai dizer assim, poxa vida, eu quero rocha, eu quero árvore em cima dos morros e tal. Uma coisa me ensinou, disciplina. O pintor que vai para a praia, como eu faço meus diários sempre quando vou à praia, ele tem que primeiro fazer um exercício de disciplina, porque eu sempre coloco assim, tu vai para a praia, o nosso nordestão é um barato, né? 60 km por hora, em média, muita areia. Não consegue fazer uma areia nos olhos. Não consegue fazer uma Tu larga tela. o cavalete, tem que ser um cavalete especial de fincar na terra, porque a telinha fica ali, né? E umas pancadinhas de chuva de vez em quando, e muita gente perguntando o que vai dar isso. E a maresia também. E aquele cara que chega, tu tá manchando. Tem a maresia e a heresia. Mas eu sei que é uma aventura. Isso eu aprendi na minha vida, porque existem vários gêneros na pintura, falando em Mariluz, e eu aprendi, eu fiz bons trabalhos de lá, por incrível que pareça. Eu achei... Volta e meia tu expõe alguns. Eu exponho. Sabe por quê? Porque sempre quando eu vou para um lugar, eu tenho uma caneta Bic no bolso e um bloco de desenho ou folhas e tal. E quando eu sei que eu vou ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas num lugar, pelo menos, eu faço a reportagem na caneta, né? Quando eu sei que eu posso ficar o dia inteiro, então eu vou no óleo, porque daí é outras coisas. E as nossas praias aqui, elas têm coisas boas, entende? É a gente que tem que procurar, né? Nós temos um mar que é uma aventura, né? O mar é para, como se diz, para gente forte, como se diz, né? Então, aquele vento, aquela coisa toda, aquilo é inspiração. Eu procuro muita coisa ali e eu consegui fazer bons trabalhos nas nossas praias, que não são aquele estereótipo, quando o cara vai pintar uma praia tem que ter o coqueirinho, a pedrinha, aquela toda. Porque não é a nossa praia daí, né? Não é o estereótipo da praia, né? Aquela coisa assim, embaixo de um coqueiro, uma coisa, não. Nós temos uma praia diferenciada. Eu acho que ela tem o seu valor, ela tem um clima diferente, né? Ela tem um outro tipo, a gente busca uma outra coisa que não seja em praias mais tranquilas. Mas então, falando nisso, né? Esse ano ainda não consegui, eu estou um pouco... Eu falei que eu sou bairrista, mas tu ultrapassou. Tu conseguiu deixar a Mariluz mais bonita que o litoral de Santa Catarina. Isso sim é talento, né? Inclusive Não é qualquer um que até eu consegui, assim, ter um papo muito legal, assim, com o pessoal que é o grupo de Mariluz. Eles têm um grupo lá, né? Mas é gostoso mesmo. Claro. Eu adoro. Praia fundada por Mariluz é um bairro de Novo Hamburgo. Omar Lúcio. Vamos lá. A primeira, olha aqui, ó, a primeira praia em que eu namorei minha mulher. Quer ver uma coisa? Eu fazia 10 quilômetros a pé. Daqui a pouco a turma vai dizer, eu quero fumar o mesmo. Quer fazer fumar. Que Mariluz é essa aí? Não, mas olha aqui, porque o Nordestão virou gostoso. Eu gosto da gestão. Não, mas vem cá, olha aqui, olha que massagem melhor que aquela areia de tarde com o Nordestão nas canelas. Não, cara, isso sim, aquela que aí dá, não rola. Não, daí não rola. jato de areia nas pernas, aquilo ali faz bem, tio. Eu não sei, Marcelo, se eu chamo ele de prefeito, deputado estadual, deputado federal, seja muito boa, muito bem-vindo. Secretário, secretário de Estado. Tarcísio Zimmer. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, telespectadores. Boa noite, companheiros aqui da mesa. Na verdade, faz tempo que eu não venho aqui. É verdade. Talvez a última vez, acho que nós participamos da mesma bancada. Acho que foi. Faz tempo que eu não venho aqui. Na verdade, eu tive um período meio sabático, assim, que acho que tem um tempo que a gente deve ouvir mais do que falar, deve repensar as coisas. E evidentemente, eu passei muitas circunstâncias
inusitadas na minha vida nesse último período. Mas eu tô inteiro. Tá vivo? Eu tô inteiro e quem sabe a gente possa participar nesse ano aí do debate político com muita força, com muita energia. E eu, há pouco, um telespectador aqui, eu não sei se aparece os mesmos aí no teu telefone que no meu. Que mandaram para ti, não. Pois mandaram é na que tua tem timeline, não. Mas entrou aqui umas centenas de pessoas. Sim, tá bombando. Centenas de pessoas. Grande, mas o Márcio passou aqui dizendo que gostaria que o debate fosse relevante. A Cássia Daniela, ela colocou que venha com boas notícias para o povo. E entrou também um amigo querido, que eu vou pedir licença para os demais para referir, que é o Radi. Ele é lá de como é que chama? Cidade lá da fronteira, fugiu o nome agora. Livramento, Jaguarão. Não, é Jaguarão. O Radi, querido amigo de Jaguarão. E ele é um militante da causa palestina, um militante da luta pela liberdade da Palestina. E eu acho que um tema importantíssimo dessa semana, evidentemente, é o tema do Irã e dos Estados Unidos. Eu penso que o crime que o governo americano cometeu foi um crime de terrorismo internacional. Um crime de terrorismo internacional. O governo americano assassinou 6 pessoas, não foram 6 ou 8 pessoas, não foi apenas aquele general iraniano, assassinou sem nenhum mandato, sem nenhuma razão, assassinou porque quis assassinar. E acho que a resposta do Irã, do ponto de vista militar, foi muito surpreendente. Terem destruído 2 bases militares americanas, depois de avisarem que fariam, né? Demonstrando que a defesa antiaérea americana é incapaz de segurar os mísseis dos iranianos, foi muito surpreendente e colocou, eu penso que a região da Península Árabe toda ali numa condição eu diria até de uma vitória diplomática, uma vitória política e uma vitória militar, né? No caso desse atentado feito pelo governo americano contra uma autoridade iraquiana. Iraquiana não, no Iraque, mas uma autoridade iraniana. E o primeiro-ministro do Iraque publicou uma matéria estranhíssima, dizendo o seguinte: o governo americano me pediu para intermediar uma relação de paz e depois matou meu convidado. Opa! Matou meu convidado. Quer dizer, evidente que a grande imprensa, essa imprensa vendida aí para os interesses americanos e monopolistas, não publica isso, mas é muito, muito significativo que uma autoridade e que o Iraque tenha decidido que as bases americanas, que os americanos devem sair do Iraque. É muito significativo isso, porque efetivamente revela que ali houve uma traição e vamos dizer assim, uma armadilha feita por um terrorismo mundial praticado pelos Estados Unidos. Então, eu acho que eu queria registrar isso por conta do Radi e também por conta da relevância desse tema nesse momento da vida mundial. Todo mundo temeu a possibilidade de uma nova guerra de grandes proporções, mas eu acho que a contundência da resposta militar do Irã acabou levantando, vamos dizer assim, levantando dúvidas nos americanos de fazer essa aventura prosperar ainda mais do que tentaram fazer com esse assassinato perpetrado lá no Iraque. Na nossa audiência, Elisete Alves está dando parabéns pelo excelente programa, sou fã. Elisete estava comigo mais cedo aqui, eu saí correndo, fui lá na CDL fazer umas imagens, prestigiar, ajustando as velas do pessoal da Vira, que está acontecendo com o apoio da nossa Vale TV. Estamos aqui ao vivo nesse momento. O Leonel Brizola está na audiência, ó. Leonel Brizola Nogueira. Abraço aos amigos Gilson e Tarcísio, grande programa, Rodrigão, na audiência. Abraço, Leonel. A Elza Martins da Costa dizendo: por que a Vale TV está fora do ar? Estamos no ar, Elza, nos aplicativos digitais. Neste momento, algum problema na fibra. A gente está verificando ali o que está ocorrendo, tá? Em seguidinha vai estar tudo certo.
Obrigado pelo carinho da tua audiência. Não achou nós no 14 e veio pro digital, né? O pessoal já me disse ali que a gente está vendo isso aqui. Obrigado por nos informar também. Carlos Fonseca está dizendo, estamos aqui em Santa Catarina curtindo ao vivo. E a dona Lia Rainer, aguardo sempre este programa. Boa bancada. Amo o Rio Grande do Sul, já morei em vários estados e nada igual ao nosso Rio Grande. Tá casada contigo na ideia aqui, ô Bato. Viu? A dona Lia Rainer, nossa banqueteira. É a nossa querida, ela tá sempre lá interagindo com nós lá. Ela é especial mesmo. E também tá mandando um abração pra ti aqui, ó, doutor Enio Paganotto, dentista lá de São Leopoldo. O Anderson Poloni também tá lá em Santa Catarina nos prestigiando, lá da Excelência Móvel. Tá onde em Santa Catarina ele? Ele tá um cigano, ele tava em Camboriú, ontem tava em Inglês, assim ele vai até o dia onde 20. Onde é que tem pouso de graça, e o Enio tá dizendo aqui, ó, brincando Esse aqui. É o Bado do 0800. Me refiro a que o Enio tá dizendo aqui, ó, que o que interessa é o que os olhos vê, se referindo à questão do amigo aqui na mesa, no caso Marciano, falando do litoral das areias brancas aqui do... Concordo. O poeta diria assim, quem ama o feio e bonito lhe carece. E um outro... Carece. Viu, Rodrigão? E outro aqui, o Everton Fraga de Oliveira, que se tornou teu fã com a minha vinda aqui, ele começou a acompanhar e se tornou teu fã e da Vale TV principalmente aqui, viu? Que legal isso aí, a gente agregando ali. Eu quero mandar um abraço pro Gerson Sergues, direto lá de Gramado, né, que é um dos organizadores do Natal Luz, todos esses eventos. Nós temos mais 2 eventos de Natal ainda, né, até o final. Natal Luz termina amanhã, né? Mais um, semana, então. Né? Pois eu ia dizer mais 2 eventos, eu acho que tem ainda. Não, esse fim de semana, sábado, agora. Domingo, eu sei que até tô indo para lá. Deixa eu agradecer aqui o Márcio Souza. Tem desfile de Natal. Por favor. O Márcio Souza, ele já mandou aqui, eu sugeri a ele que mandasse uma pauta, e ele mandou 3 pautas já. O impacto da redução da carga tributária na produção calçadista, que parece que é um aspecto positivo, né? E é verdadeiramente positivo. O governo de São Paulo acabou com a carga tributária do sapato e isso os torna muito mais competitivos. Outro tema seria que ele fala aqui, criticando o não pagamento do ponto dos professores grevistas, né? E ainda a falta de vacinas na rede pública é muito grave, depreciando o Sistema Único de Saúde. A gente está começando o ano, são 9 dias, já teve Papa perdendo a cabeça. Não sei se vocês salvaguardaram o Papa, o Bado, eu vi se pronunciando sobre isso. O Papa teve um limite também, né? Porque, porra, tá todo mundo... Papa também é gente, né? É um ser humano. Ele mostrou a humanidade dele. Exato, que eu me referi, prefeito. Eu tenho 30 anos a menos que ele, de vez em quando eu dou uns tapinhas também, vontade pelo menos de dar um tapa, mas é que tudo assim, o que eu fico mais impressionado com isso, que tudo se torna uma questão ideológica. Transformaram, né? Assim, tudo põe uma lente de aumento em cima, de um lado ou do outro. Exatamente. Alguém põe a lente de aumento. Eu tenho a impressão nesse aspecto aí que o grande problema é que nem o Tarcísio estava falando da questão do Irã e do Oriente Médio. Primeiro que o Irã a gente sempre não pode levar como país árabe, porque são persas. São totalmente diferentes. A gente fala em rede social, eu tenho 7, 8 amigos artistas iranianos, eles têm uma cultura magnífica, e é pena que a gente não tenha acesso a ver isso, né? É uma cultura milenar. Os iranianos, os persas no caso, sempre foram uma outra coisa. Então a gente parece que no Oriente Médio a gente bota tudo dentro de um saco. Eu tive a oportunidade de ler, eu sempre fui apaixonado por história e eu li As Cruzadas, foi um período mais escritas por ocidentais, e eu tive a oportunidade de estudar as cruzadas vistas pelos árabes, que são naturalmente árabes da Península Arábica, né? Então o que aconteceu de lá para cá... Que sofreram o pênalti. Sim, as tentativas sempre no Oriente Médio, em função do petróleo, e antes na rota das relíquias religiosas, que rendia tanto quanto o petróleo, tá? A tentativa sempre, desde o período romano, foi a separação dos povos. Quer dizer, tu separa, tu governa, né? Então nós temos, claro que nós, os ocidentais, tem uma ponta de lança lá dentro, muito bem identificada, né? Foi construída lá em função disso, né? Um movimento sionista gigantesco, que não se confunda com o povo judeu, porque hoje os rabinos judeus foram no funeral, foram visitar a casa do general, e eu sempre vi
que existem mais sinagogas em Teherã do que em qualquer outra parte do mundo. Só que a gente não pode confundir com um movimento político. Né? É outra coisa, né? Aquilo assim, quem não tem uma noção mínima daquela que... Aquilo ali é uma geopolítica muito complexa. São exato, 3 gerações. Exato. Então começou com o Império Romano, depois com a ascensão do islamismo. E a motivação sempre é a mesma, porque aquilo é um corredor, né? Exatamente. Não é à toa que o Constantino montou Bizâncio no ponto ali na Turquia. Ora, aquilo ali, o Ocidente todo teve que dar a volta pela África, a navegação portuguesa cresceu muito em função disso, porque os caras, não é que eles fecharam, os turcos otomanos, eles não fecharam, eles cobravam pedágio. Né? O custo era muito grande. Não para seriam buscar. turcos, né? Então o problema todo se resume assim, ó. É o contrário, né? Em função desses corredores econômicos e dessas riquezas, existe a pergunta que se faz: o que aquele país está fazendo no caminho? É o caso da Síria. O que aquele país está fazendo no caminho? América do Sul, o que aquele país está incomodando lá que não tá fazendo as coisas de acordo como nós queremos? Entende? Então é uma pena que a gente veja a história sempre fracionada, é um lado só. Tá? E se a gente for ver, em todo o decorrer da história ela se repete. Não é à toa que o pessoal vai para lá, eu vou devagar um pouco, o pessoal vai a Machu Picchu lá ter chilique religioso e na verdade nós mesmos destruímos tudo aquilo. Né? Então a coisa sempre é por aí. Eu, de uma certa maneira, assim, eu fico muito triste com relação que o Oriente Médio é um berço. E eu acho assim que, é claro que não se vai a uma guerra porque não é interessante. E uma guerra hoje seria um desastre total. A China não está interessada nisso, muito menos a Rússia. E ninguém está interessado. O negócio é comércio de armas e o negócio é bravata em função de petróleo, né? O que vamos fazer? Ô Marcelo, tem gente aqui, tem conhecido teu aqui na audiência aqui. Everton Cury. Ah, é? Pô, Everton, Gilson, como é que tu vai, tia? Ele disse assim: Gilson, sai correndo dessa bancada, é puro canhotismo. Hoje o programa é dedicado à esquerda radical. Que bom, uma vez na vida. Eu tava pensando uma como vez é que é a na resposta que eu ia dar pro Tarcísio, assim, pra... Né? Tava montando aqui, Sem Everton. maniqueísmo aqui. Vamos confluir. Mas, ó, eu quero dar saudações pro Everton, porque eu faz tempo que eu não vejo ele no Facebook, tia. Ele tá... Não tá acompanhando ele, eu tô curtindo. Eu não sei, Facebook. tem uma coisa estranha. Faz tempo que eu não vejo ele no Facebook. Ele ocupa uma área uma faixa de areia ali em Capão da Canoa. Aí ele põe o gazebo, põe um gazebo que fica invocado, que chega aqueles pequenos campesinos que vêm lá da serra, que conseguiram ter uma ascensão social um pouquinho, com aqueles seus carros, seus corpos. Tá botando ali na fogueira. E aí o Everton fica bravo, Gilson, que os caras levam as caixinhas de isopor com a cervejinha Skol e ele que só toma uísque, né? Que não e fala a churrasqueirinha, português. né? E aquele somzinho. Ele fica bravo porque ele acha que aquela faixa litorânea ali naquela zona da grande burguesia ali, que ele faz parte daquela elite branca ali, daí ele se invoca com os campesinos, aqueles pequenos agricultores, aqueles gringão lá da serra. É isso, tem que ser denunciado esse tipo de Pediu, Everton. Tem que ser chamou a atenção pra ti. Eu tô fora dessa briga. O sol nasceu pra todos, ele é areia, aquela ali maravilhosa pra todos. Porque aqui tem cheiro de salsichão. O Wilson tá provocando Tarcísio aqui. O Wilson Pacheco... E o avião ucraniano derrubado pelos iranianos em Teherã, matando 190 inocentes. Foi apenas um engano? Mas ele foi derrubado? Ou ele já está com toda essa certeza que o avião foi derrubado? Pois é. Então acho que... Foi a provocação dele aqui. Calma, querido, Cristiano calma. Trilha está dizendo, forte abraço especial, Cristiano Trilha de Campo Bom, abraço, Cristiano. Júlio César Nunes Wycombe, teu conterrâneo, acho que é São Leopoldo, né, Júlio? Fui entrevistado pelo Rodrigo, empresa Seven Way, da área do couro, né, Júlio? Baita conversa contigo. E fiquei encantado com a personalidade e inteligência desse cara. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado pelo carinho. Meus fãs, meus queridos, meus poucos e queridos fãs. E ali a Rainha está dizendo, concordo com o Júlio César. Muito obrigado, meus queridos. Vocês são meus amigos. É outra causa. Ô, Gilson. E o calçado? 4%. Estamos esperando. Feliz com o governador? Eu perguntei ao pessoal que uma atitude dele. Não consegue ficar feliz com o governador ainda. Não, mas acho que é uma atitude para começar a reorganizar o setor coreano calçadista. Tarcísio, eu acho que São Paulo também agora
baixou. Não, mas não foi só o Correio Calçadista. mas Sim, pega uma segmentos, cadeia mas toda. Mas se destaca-se foi aí, né? feita alguma coisa agora. Nós Isso. perdemos muito a indústria calçadista nos últimos 15, 20 anos. Eu me lembro quando o Aurélio Decker fazia as crônicas dele da China, e eu disse para o Aurélio Decker um dia lá na Câmara de Vereadores, quando eu era vereador. Tu precisa da Nova Serrana para tu ver o que é a Nova Serrana. A Nova Serrana é um Canudos. Canudos que criou... Nova Serrana, Canudos, Minas Gerais. a indústria calçadista, porque o pequeno vai se tornar grande. E o que aconteceu hoje no Brasil? Muitos que fugiram de oficiais de justiça daqui foram lá para a Nova Serrana, né? Tem que destacar isso aí daqui. Mas o que aconteceu no setor coreano calçadista? Não sei. Não, mas O pessoal saía do Vale dos Sinos para benefícios fiscais, iam para o Nordeste. Verdade. Quer dizer, nós temos indústria calçadista aqui de Novo Hamburgo, que recentemente foi para o Espírito Santo. Da Grandene. Não, mas Mas é que não é aqui do Rio Grande do Sul, sim, estava ali em Farroupilha. mas praticamente criou um polo calçadista. Nós lá temos no Cariri, uma indústria lá no Ceará. calçadista de Campo Bom que, para sobreviver, teve que sair de Campo Bom, teve que sair do Vale dos Sinos e montar uma unidade no Ceará, certo? Ceará, com 5.500 funcionários. Na região do Cariri, sei que eu tô Então Porque não vamos... está na República Dominicana ou na China, né, Gil? e estão até hoje, mas a retomada do setor coreano calçadista está havendo, principalmente a questão da exportação. Mas é um está perfil melhorando. diferente, né? Não é aquela quantidade, mas aquelas é qualidade, fábricas. né? Hoje é qualidade. São estágios do calçado, né? Então Da eu indústria vejo que o calçadista. governador tomou uma atitude que deveria ter sido tomada há muito tempo pelos outros governadores já também, que já tinham passado outros governadores, porque não adianta querer cobrar um imposto maior, tu está perdendo a tua produtividade, tu está perdendo a tua indústria. E uma indústria de calçado, o Tarcísio sabe muito bem, a gente se encontrava muito em indústrias de calçado, fazendo campanha política, uma indústria que gera 3, 4 mil empregos e tem a cadeia produtiva em relação a isso. Que é mais forte. E é muito mais forte a cadeia produtiva, porque tem o prestador que vende o couro, tem o curtume, tem a fábrica que faz o adesivo, tem a fábrica de embalagem, tem toda essa cadeia. Então eu acho que isso aqui é um grande passo para nós começarmos novamente a retomada do Vale do Rio dos Sinos. Mas o governador também tem que saber de uma coisa. Não adianta só incentivar os grandes, porque os grandes vão engolindo os pequenos. Nós temos que incentivar a pequena indústria, porque o pequeno que vai se tornar grande. Hoje o grande, com toda a estrutura que tem, ele tem que sobreviver no mercado. E o mercado capitalista ele é assim. Ele tem que buscar onde é que é o melhor incentivo para ele, qual é a melhor distribuição, qual é a melhor logística que ele tem. Só que esse incentivo que o governo está tomando, a questão da redução dos tributos... Que é um pedaço da proposta, né? Pedaço. É um pedaço. É um começo. A obrigação é gerar empregos aqui, é comprar daqui da região, né? O Júlio César está dando informação, ele que é do Correio Calçadista, sim, São Leopoldo, este ano o couro vai ressurgir das cinzas e o calçado voltará a usar couro. E tem uma vantagem que o couro está barato também. Eu acho que tem uma coisa que é muito mais importante do que essa medida, que é o dólar a 4 e... tudo ajuda, né? Mas o dólar já está vindo a 4 e pouco tempo, Tarcísio. Desde a primeira vez que o Lula foi presidente, o dólar já estava a 4. Inclusive, por isso, já a indústria calçadista conseguiu resistir aqui no estado e no país. Né? Por quê? Porque, na verdade nós nos tornamos competitivos de novo com a China. Sim. Pelo câmbio, né? Pelo câmbio. Então, eu acho que a medida é uma medida, evidentemente, que tem que ser saudada, mas não é uma medida capaz de mexer tanto assim, Gilson. Ela tem muito menos efeito do que a política de câmbio. Tem muito menos efeito. E acho que, mais assim, nós não voltaremos a ter essa vocação macroexportadora. Se o Rio Grande do Sul quiser retomar um espaço maior no calçado, e tem essa possibilidade, é num outro patamar, não é com fábricas de 5 mil trabalhadores, é com muito mais com tecnologia, é muito mais design, é muito mais qualidade do que propriamente volume, né? E eu acho que esse é o sentido e o destino da nossa indústria. Não é mais plantas gigantescas, são plantas menores e tal. E eu acho que nesse aspecto, talvez São Paulo tenha mais, inclusive, iniciativa do que nós, porque eles têm muita
muito esforço de mas ampliação. São Paulo é muito ao mercado, mas ele sempre se dedicou mais ao mercado interno, né? Exato, mas eles têm muito esforço perfil, no assim, sentido de capacitação tecnológica, né, de incorporação tecnológica. A maior parte das exportações ainda são aqui no Rio Grande do Sul. Não, mas assim, quer ver uma coisa? A maior parte das exportações hoje não é mais daqui. A maior parte das exportações são no Nordeste. Eu fiz somado junto no Nordeste. Né? Mas quer ver assim uma coisa? Eu tive a oportunidade de trabalhar, de conviver muito tempo com o Ernesto Corrêa da Silva, né? Que a gente trabalhava junto, meu irmão até foi sócio dele. E isso há 25 anos atrás, o Ernesto, um cara que tinha algum notável saber nessa área, e ele disse, a indústria do calçadista dessa região... Está falida. Na época ela estava ainda no auge. No auge, assim, exportando 2 bilhões por ano. Isso, era coisa forte. E só que não tem, daí ele, na época ainda ele está entrando a China, aí depois da China vai vir os vietnamitas, depois vai vir os... sabe? Então, tá na Índia, tá aquela coisa toda... E ele fez um histórico, uns caras que têm uma expertise grande, diz que o Rio Grande do Sul, esse nosso polo calçadista, seria assim, muito abalado, e a realidade, assim, que o cara previu lá, fez uma previsão técnica, é a realidade hoje, é que nem o prefeito Tarcísio disse, hoje assim, o nosso mercado é um mercado com um segmento mais sofisticado de calçado, não é mais aqueles calçados de 5, 6 dólares, né, Gilson? Da exportação. Exatamente. Hoje é um calçado mais elaborado, mais acabado, até com mais valor agregado, e nunca mais vai ocupar. Se a nossa indústria aqui chegar a voltar a ter 20%, 30% do que tinha 20 anos atrás, é um grande feito. É um grande feito. É a nova realidade. Eu concordo contigo e eu só tenho que discordar com o Tarcísio na questão da exportação, Tarcísio. A exportação deu há 30 anos atrás o grande impulso para o nosso Vale. Mas depois o Vale do Sino se tornou... É diferente, querido. Na verdade, naquele período nós não exportávamos. Na verdade, naquele período, os importadores vinham aqui... Comprar o sapato. Né? Não compravam sapato. Eles vinham aqui e compravam as fábricas para produzir aquilo que eles queriam. Na verdade, nós éramos fornecedores de mão de obra. Mas isso aí é uma cadeia produtiva. Mas não tinha tecnologia nossa embarcada nisso. Nós não tínhamos Hoje, o sapato que nós vendemos aqui no Rio Grande do Sul, ele tem tecnologia embarcada. Essa é a diferença, porque naquele tempo o cara chegava com um modelo, é com este material, é com esta qualidade, é com esse... E vou pagar tanto. Esse design. E eu vou pagar tanto. A realidade era essa. Faz. Nós éramos isso. Nós não tínhamos nada de tecnologia. Né? Hoje, a tecnologia era muito primária. A dor fez... Hoje, aprendeu pela dor. Sim, mas foi o que o Ernesto Corrêa fez. Tirou as exportações daqui, tirou essa tecnologia e levou para a China. Sim, mas é o mercado. Na verdade, não é tecnologia. Não é tecnologia. Um país que não tem liberdade nenhuma, que não tem democracia nenhuma, e foi lá, pode fazer isso. E hoje está tomando conta do Brasil. Está tomando conta do Brasil. Então nós ficamos refém da China, então. Tinha tanto medo do comunismo. Mas não é isso. Comprou o petróleo todo agora. Comprou o petróleo, comprou toda a questão. E compra toda a nossa agricultura. E está comprando áreas de terra assim, incalculáveis. Eu tenho amigos meus que saíram daqui para trabalhar na China. Claro, pois tu vê o que nós perdemos, né? Nós devíamos ter seguido a China então, assim, anos atrás. Claro, mas o mundo, a economia nós mundial... Nós perdemos muito nisso aí, né? O que nós tínhamos aqui, então, querido, não era tecnologia, era mão de obra com experiência. Mão de obra com capacidade de produzir. E é isso que foi para a China. Porque eles levaram... E agora o Vietnã, né? E agora... Enfim. Mas eu acho que tem uma mudança significativa que é a seguinte, ó. Tem hoje um segmento muito mais significativo de consumidores que tem possibilidade de comprar sapatos de maior qualidade. E é isso que eu acho que faz com que nós tenhamos uma possibilidade. Se nós apostarmos aqui com sequência nessa lógica que vem sendo construída pelo setor calçadista e nós tivermos políticas públicas que, vamos dizer assim, protejam essa indústria, né? E aí eu quero dizer assim, eu me orgulho muito durante o governo Lula, a gente ter instituído, por exemplo, os impostos de exportação sobre o couro, né? De ter instituído isso, de ter instituído vamos dizer assim, de proteção ao mercado brasileiro
contra o mercado chinês. Quer dizer, nós fizemos isso no governo Lula e foi muito importante porque protegeu essa indústria e ela tem condições, efetivamente. Nós temos. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se esse país tivesse tido a oportunidade de continuar na trilha que ele iniciou ali, no último período, o nosso país é extraordinário, gente. O Brasil é um país extraordinário, com um povo extraordinário, com uma criatividade extraordinária, inclusive para roubar. Por isso que se os políticos não atrapalhassem tanto, o Brasil era muito maior. Não, na verdade não é a questão conversando, política, essa conversa está ficando pesada aqui. Vamos ser honestos. Mas e o empresariado, aqui. onde é que entra isso? Todo o Debreche, essas coisas. Todo esse processo que nós vivemos aí. Onde é que entra nessa história? Eu estou pensando, quando vocês estão falando negócio... Isso está na genética social do brasileiro, infelizmente. Eu tenho sempre isso agora, pegando essa aqui, que toda a destruição de um país sempre é os políticos. É interessante isso aí. Agora, é o seguinte, não existe nada sem política. A pessoa que acha que o planeta vive sem política está roubado, porque eu sempre digo assim, no último dia da Terra, se tiver 3 caras dentro de uma canoa e a canoa estiver afundando, a decisão vai ter que ser política. Sim. Se não for bárbara, senão todo mundo afunda. Então, o que acontece? O que eu tenho impressão é que as últimas tendências é assim, é dizer que tu tem técnicos e tu tem políticos, e tu tem o povo. Eu não imaginava o que era o Brasil e o que era o Congresso Brasileiro em 2016. Eu não sabia o que era aquilo. Eu confesso para vocês que eu desconheci o meu país. Eu confesso para vocês que apareceu gente que eu nunca vi na vida. O cara vai dizer renovação. Não, eu pergunto até hoje, quem é essa gente? Tá? O que nos faltou foi conhecer os nossos políticos. E peraí, cada vez que o cara vota, o cara não sabe em quem está votando, ele é um bandido pior que o político. Que esse é o problema. O nosso problema é esse, é o voto. Então, a justiça é o voto da ilusão, a disponibilidade. Não, o judiciário brasileiro é uma instituição eu falida. acho que nós temos que honrar os nossos políticos. Nós temos políticos ruins? Temos, como temos em qualquer profissão. Tá? Agora, vendo de um ponto de vista assim, eu estou vendo não num ponto de vista assim muito detalhado, mas eu estou tentando subir assim e ver sempre a coisa pela história. A política é a salvação. Sim. Me diga, um governo terceirizado, uma empresa, governo, vocês podem imaginar isso aí? Isso não existe. Uma monarquia, trazer de volta, que nem tem cara sonhando com monarquia por aí, até está certo que o Pedro II foi um bom governante, foi parlamentar, uma coisa assim. E tem cara que acha que, eu não sei, cara apaixonado por coturno, eu não entendo. Isso é um fetiche, pequeno. né? Tem gente que dorme com camisola daquelas olha aqui, eu tinha 11 anos quando meu pai estava esperando naquela noite do discurso do Brizola a invasão comunista que ia tirar a casa dele, ia tirar o carro dele, tal, as coisas que vendia. Esse papo aconteceu há poucos meses atrás. Mas eu perdoo aquela gente de 1964 porque eles tinham meia dúzia de jornais. Eu não perdoo o cara que tem toda uma base de informação. Eu não perdoo o cara que não lê. Tinha internet na época, né? Eu não perdoo o cara que não leia 2 situações antagônicas. Eu não perdoo o cara que não ouça 2 lados. Né? Esse é o nosso problema. Então agora nós estamos à beira de um governo teocrático, que não vai demorar muito. Fundamentalismo religioso estamos vivendo. Que ficam falando aí de outros países. Então, que nós estamos voltando ao obscurantismo, não só nós. Hoje eu vi uma notícia que os americanos não estão se vacinando porque... Debatemos isso no programa na Alemanha, uma situação obscurantista. Estão ensinando em universidades criacionismo. Eu fico apavorado com isso. Eu não sei de onde surgiu isso. Só se existe uma tendência a semear o caos, porque dentro do caos, cara, tu faz cada coisa que tu não acredita. E é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um caos de... conhecimento, nós estamos negando coisas, pelo amor de Deus. E daqui a pouco nós estamos enterrando políticos. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Mas tu não acha que a Terra é plana? Olha, tá tudo tão chato que só pode ser plano. Eu tenho, é um bom debate. Não pode reclamar de chatice nesses últimos anos. A gente começou falando do Papa e ainda não conseguiu avançar. Mas numa boa, ninguém pode falar de chatice. O Marciano falou. Doutor Mário Bocassi está na audiência. Doutor Mário Bocassi, abraça o Rodrigão e essa bancada.
Que abraço na pessoa do meu amigo e grande artista Marciano. É mútuo. Faz tempo que eu não o vejo também. Ele teve grande abraço aí. Ele teve meio ruimzinho, né? É que Quase tu falamos anda, com ele. é que tu Quase anda muito bateu no enfurnado cabo lá da no Morro dos Esperança, Bois, mas né? voltou. Já tá pulando o carro. Sim, eu já tá bem, Mário. Grande abraço. Mas em relação a essa questão... Semana que eu faço intervalo, não faremos intervalo hoje. No oferecimento de Mercator, Feiras e Eventos, Tecnolar, Central de Alarmes, Brown 9, Sebratel. Obrigado aos nossos apoiadores culturais. Já passamos quase 10 minutos da hora do intervalo, não faremos ele hoje. Eu quero só fazer Decisão uma monocrática. Pra ver como o programa tá uma baderna. Eu quero colocar só uma coisa Melhor agora. programa que eu já vim até hoje, viu? Sensacional. Que programa... Olha, eu quero É que os debatedores são qualificados, né? Eu quero colocar Estou agora saindo que daqui enriquecido que de o Tarcísio sabedoria. colocou, e de fato, nos últimos tempos eu ando recluso até por força de trabalho. Sabe que artista tem um pouco de monge nessa jogada. Se tu não te coloca numa situação de extrema concentração, não sai serviço, porque, né? Então, ultimamente, Tarcísio, eu ando realmente recluso. Não em Lomba. Por força de trabalho, eu estou aqui no centro. Né? Até Lomba tá quente demais, nem Não, eu até estou um pouco descuidado. Eu tenho até medo de chegar lá, porque o capim vai estar no meu peito. Eu não tenho mais 40 anos. Eu adorava quando tinha muito capim, eu cortava. Mas você abriu o o escritório dele no Luna Bar agora, tá direto no Luna Bar. Deixa eu contar uma pra vocês. O Luna tá direto no Luna. Quem? O Marcelo? Deixa eu contar uma pra vocês. Deixa eu contar uma pra vocês. O Luna é meu local de A minha primeira eleição foi em 1996. Eu fui candidato a prefeito. Bege. E aí, no fim do ano, eu resolvi nos dar de presente um quadro do Marciano. Isso aí. Fui lá, comprei um quadro do Marciano. Me recordo. E até hoje esse quadro é o quadro mais importante na minha sala. Né? É o quadro mais importante. Eu gostaria até, desculpe, eu gostaria, porque eu sou um relapso, até tempos atrás eu não fotografava nada do que eu fazia. Eu estou pedindo para as pessoas que têm quadros que me mande, porque sabe, o cara vai ficando velho, tem que começar a fazer um inventário do que já fez, eu não me lembro. E tu sabe, né, Marcelo? A Suzy Gutper está mandando aqui uma mensagem. O Tarcísio e o Marciano lado a lado, que mesa, hein? Não, a bancada às vezes tende assim, às vezes depende assim, ela vai pra lá. Mas ela está equilibrada pesado. pela sabedoria, pelo respeito, assim. Mas assim, a questão da política, vocês assim que militam mais, eu já fui presidente de partido, já fui... louco para perguntar para eles das eleições municipais, mas eu prometi pro Tarcísio e pro Gilson que nós não íamos falar de política, então fala tu. Então assim, o que eu vejo, e o Marciano muito feliz, como sempre, nas intervenções dele, gente, assim, a democracia, e quando ele fala esse fetiche que tem por milico, eu sou filho de milico, então estou muito à vontade nessa história. Mas assim, pessoal, o exército brasileiro, ele comandou o Brasil durante 30 anos. Aí a história não deixa a gente mentir. Aí quando os caras falam porque esse país, os ladrão tomaram conta, o ACM, o Zé Sarney, os Barbalho, os Collor, a Rede Globo comunista. Daí eu vou perguntar quem é que inventou o Zé Sarney, o prefeito Tarcísio? A ditadura militar. Antônio Carlos Magalhães, esse monopólio... O Toninho uma vez, nunca esqueçamos a memória Jader dele. Barbalho, né? família Collor, e além de tudo ainda distribuíram a comunicação São no Brasil. Paulo. Exatamente. Sabe? O cartel das empreiteiras foram formados na ditadura militar. Sabe? Mas mesmo assim, eu reconheço várias coisas boas. A gente estava falando dessa questão da vacina. Quer ver uma coisa? Talvez uma das melhores coisas de política pública feita no Brasil foi essa questão de erradicar várias doenças, sarampo, coisa que isso foi feito com uma política pública. Polio que agora voltou a assombrar a gente. Né? Tá? Então a gente não pode destruir o Brasil e também não pode apagar a história. Eu te diria que com esse esquema que tem acontecido desde 2013, eu confesso para vocês que o período que eu mais fiquei com medo foi 2013, que eu não sabia de onde é que vinha aquilo. Eu acho que todo mundo ficou assim. Sim. Mesmo pessoas que... Né? Aquele trabalho ali foi quem montou aquele pacote. Aquela questão daquelas manifestações. Isso, quem montou aquele pacote foi um gênio. Tem controvérsia, tem gente que acredita. Tarcísio que não foi espontâneo coisa nenhuma. Não. Eu acho que aquilo ali que foi um pacote montado porque estava estourando na Turquia, na mesma época, com a mesma máscara e com o mesmo discurso. Só que o cara lá foi mais inteligente. A inteligência russa avisou ele antes e disse: tu prende determinados caras que eles vão dar um golpe de Estado, inclusive juízes. Né? O que acontece? Se o cara é ditador ou não é outra história. O que acontece é que o pacote em nós era o mesmo. É o mesmo pacote da Primavera Árabe.
tá? Que nos tirou do sério. Então eu vi pessoas, eu vi senhoras saindo da poltrona que até pouco tempo olhavam só novela, se tornarem expert em política de uma hora para outra. Eu vi muitas pessoas que de uma hora para outra estavam como que em transe, é uma coisa assim. Veja bem, eu não estou exercendo política de partidária no momento, eu sou apenas um pintor. Agora tem uma coisa que um pintor tem a capacidade... Já foi de partido, Marcelo? Fui fundador do PMDB em Novo Hamburgo, Olha, com o seu Nelson Ritzel. Exatamente. O primeiro... PMDB. Não, PMDB. A transição do MDB para o PMDB. Parte. Então nós tínhamos que ter um política de diretório em Novo 1982. Hamburgo. Inclusive fui eu até que consegui a sala na época. Tive a honra de trabalhar com o seu Nelson Ritzel, que foi um cara que teve uma visão lado cultural. Só para vocês terem uma ideia, e não é ostentação, porque hoje o cara vai contestar também. Todos os monumentos que tem em Novo Hamburgo, nós fizemos mais monumentos em Novo Hamburgo, monumentos discursivos, veja bem. Cada monumento que foi feito aqui deu até celeuma, inclusive aquele do Flávio ali na rótula, né? Foi um monumento como, porque falava do operário da fábrica de sapato e não falava no sapateirinho romântico, aquele que batia a sola, tá? Eu fui chamado para dar explicação daquilo. O seguinte, ó, ele fez mais, nós construímos mais obras públicas em Novo Hamburgo em 2 anos do que em toda a história do município. Tá? Tu pega uma vez todos os monumentos que nós temos, porque o monumento, gente, não é um enfeite, tem que tirar isso da cabeça. O monumento, cara, é um discurso, e se ele não for um discurso posto num determinado lugar, realmente não serve para nada. Aí o cara pergunta assim, mas nós temos saúde, educação e segurança para fazer? Tchê, a história do planeta sempre precisou investimento na saúde, na segurança e na educação, sempre, e vai precisar... na cultura. E na cultura. Vai precisar no ano 3000, mas hoje parece que cultura é uma coisa assim que tu tem que tirar fora. E nós já discutíamos na época, nós tínhamos uma Câmara de Vereadores, que a gente ia debater com os vereadores com relação à importância cultural. A importância cultural, gente, não é pendurar um quadro na parede. A importância da cultura é o discurso da cultura. É isso que nos falta, né? Então, o que acontece? Quando o cara... Nós estamos na iminência hoje de começar a proibir programas, de censurar programas, de tirar programas. Isso aí, gente, isso é a coisa pior que pode acontecer. Primeiro, que jamais vai barrar uma ideia, né? Censura jamais barrou. Pelo contrário, provoca. Ela provoca, né? Então, o que acontece? O que nos falta é esse aspecto. Outra coisa... Estado, né? Quando nessa tentativa de 2013 de destruir uma facção de governo, deram o tiro no pé, destruíram o Estado. O Estado não é governo, eu acho que é muito importante, a sociedade não anda confundindo. Não, o Estado, a organização do Estado não é governo, tio. A instituição Estado. A instituição Estado. Destruíram a instituição Estado em função da deposição de um governo. Veja bem, eu acho que esse aspecto é muito preocupante, porque a nossa instituição está na vala rasa, ela está acabada. E para reconstruir, vai reconstruir em cima de quê? De religião? Não. De moralismo? O Brizola já dizia, então cuidado, religião e política, quando juntam, claro. é dramático. É o Irã. Na verdade, nós todos respeitamos as religiões. O fundamentalismo religioso é letal. Isso não pode ser um credo político, né? Isso não pode ser um credo político. O credo religioso é o credo, né? Então, mas eu tendo a concordar com o Marciano, assim, eu acho que o mundo vive uma espécie de uma idade das trevas. Mas tem que voltar só um pouquinho, porque quando se criou a Igreja Católica no todo, né? Os imperadores, não me lembro quem, já criaram já para ter um comando da Constantino. Ele absorveu. Aí no caso, a religião vai ficar com nós para nós administrar. O maior articulador, o maior articulador político da história chama-se Constantino. Exatamente. Ele nunca se converteu ao cristianismo. Exatamente. Por quê? A mãe dele que virou uma carola lá, Santa Helena. Porque era interessante, se nós nos reportássemos à Roma Antiga, isso aí, a instituição romana, veja bem, a instituição romana pregava a primeira coisa, status romano, de cidadão romano, era a família. Tanto que a religião pegou esse status da família e incorporou, né? Numa religião pagã. Porque os romanos tinham, ai de quem mexesse com a instituição romana, principalmente o status familiar. Agora é claro que se o cara lá tinha as concubinas dele, era outra história, que nem hoje, o cara, né?
Na verdade, é status da família. E o que os cristãos estavam tentando, não demolir, mas derrubar um pouco e criar uma liberdade maior, eu diria para vocês que os cristãos, na época do Constantino, eram como os hippies hoje. Nós estávamos com o mundo derrubado. Sim, eles andavam lá para aqueles desertos, lá daquela e eles estavam pregando em função de um mundo acabado, que era uma Roma decadente, com pestes perdendo as colônias e as pessoas perdendo o referencial. O que acontecia? A mortificação era ótima para uma religião, criar um outro mundo. Tá? Então esse foi o lado bacana da coisa. Agora o Constantino soube jogar com essas duas coisas. Ele apoiava o crescente... Mas cristã, né? Marciano, mas eu acho que a gente deve dizer o seguinte, ó. Não vamos aqui demonizar nenhuma religião. Não, de jeito nenhum. Não é isso, vamos contar a história delas. Esse que é o ponto. Se a gente olhar a Igreja Católica... Eu sou patrício. Para começar, o menino Jesus morreu, nem sabia que tinha deixado de ser judeu. Hoje não batizaram ele que deixou de ser judeu, o problema. Então vamos para ver como as coisas são, né? Se a gente olhar, por exemplo... Tu comemorou 2020? Se a gente hoje demoniza muito determinadas facções religiosas do Oriente Médio. Mas o que a religião católica fez nas cruzadas, que era genocídios foi um negócio inacreditável. O que fez na Inquisição, o que fez aqui nas conquistas das Américas. E a ironia. Agora que eu queria voltar um pouco é o seguinte, ó, eu acho que nós vivemos um período muito perigoso do mundo. É um período perigoso. Guerras religiosas. Um período perigoso. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos vendo um renascimento de um obscurantismo. Quer dizer, a Terra plana, né, o criacionismo, que nós falamos aqui já nesse programa, isso é a negação da ciência. E no momento que tu nega a ciência, o que passa a ser verdade? Entendeu? E aí, eu acho que exatamente o iluminismo foi o período em que a humanidade passou a acreditar mais na ciência. E nós vivemos esse tempo de hoje, que é esse. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é muito assim. Eu acho que todas as pessoas têm que alertar esse nível de sectarismo que as sociedades estão vivendo. Esse nível de ódio que as sociedades estão vivendo, isso não é possível, isso não nos conduz a lugar nenhum. Então nós precisamos alertar para o risco do fascismo, nós precisamos alertar para o risco das ditaduras, dos retrocessos seja ela de que viés político seja, né, prefeito? Exatamente. Sempre é bom destacar isso aí, seja de que viés político seja. E eu acho que nós temos que dizer alto e bom som. Fora da democracia não tem solução. Por pior que seja, ainda é o melhor caminho para uma sociedade mais justa. Fora da democracia não tem solução. E é isso que nós temos que... As pessoas têm que... Luiz Plínio dos Santos está dando amigos, Gilson, Rodrigo, grande abraço a toda a bancada. O Júlio César Nunes Weickamp está dizendo como é bom escutar pessoas que vinculam a história com a realidade atual. Ótimo. Obrigado. Senhores, nós estamos chegando ao final do programa, Marcelo. Eu disse que às 7h15 e a diretora ali mandou parar. Pois é. Esse é o problema. Esse é o problema. Tu viu, né? Não podia. Não tem ninguém aqui para fazer outro programa. Vamos emendar ele. Depois tu reprisa. Eu não posso terminar esse programa antes de ouvir em minutos, Gilson. Como é que está a movimentação político-partidária? Agora vamos falar de partido político mesmo. Gilson Ten 2020, como é que tá trabalhando bem isso, Gilson? Tá na pista? Não, a política a gente vai aprendendo, cada eleição, cada situação, cada período são períodos diferentes. A gente tem que se remodelar na política. Vamos dizer, eu era um político tipo raiz, daqueles que caminhava, conversava, acreditava que podia ser diferente, dizia que eu não quero dinheiro público para minha campanha. Dá para ser diferente? Eu não quero dinheiro público para minha campanha. Fiz um compromisso público registrado e as pessoas não acreditavam nisso, Tarcísio. Tu passou por isso, fez um trabalho também como deputado, também como candidato. A gente está se reciclando. A eleição é uma coisa que nos deixa sempre que aquele desafio de tentar fazer algo para a nossa comunidade. Não sei ainda. Está te sentindo chamado a esse desafio, Gilson? Eu estou sendo cobrado. Está afiliado? Não estou afiliado, mas estou sendo cobrado por amigos, por pessoas da sociedade,
para que eu volte, né? Talvez, muita gente diz para ser vereador, mas eu talvez se voltasse não seria para ser candidato a vereador. Opa! Eu posso dar um pitaco dentro? Pode. Assunto, assim, mas só assim, é quase, em 1 minuto, Marcelo. é quase que uma coisa humorística. Eu gostaria muito dentro da política o seguinte, ó, nos próximos santinhos e próximas apresentações de discursos e tal, eu queria ver o partido, gente. Eu quero que o cara ponha o símbolo do partido dele desse tamanho. O pessoal está escondendo o símbolo de partido. Falou isso, olhou para o Tarcísio. Não, olhei para ele, olhei para ti também. Tá? Eu estou colocando, é uma coisa que eu fiquei muito triste. Partido, gente, partido precisa. Candidato independente é coisa perigosa, cara. Tu não sabe para que lado vai. Tá? Isso é perigoso. Mas, isso é uma cobra mandada. Porque para mim, partido, a instituição, né? Sim. Cara, nós tivemos o Collor aí que foi não, peraí, nasceu disso, nasceu da ideia. Né? Eu quero dizer o seguinte, eu quero partidos, entende? Porque eu quero quando o cara vai para a rua, eu sei quem é. Quando um sindicato vai para a rua e ele der uma mancada, ele assume. O problema é a gente identificar que partido pensa o quê, viu, Marcelo? Sim, por isso que eu queria muito que as pessoas exigissem nas cédulas, em tudo. Eu quero o partido do cara bem grande. Tá? É só isso que eu quero. Tarcísio, eu vi tu falando no começo do teu pronunciamento nessa noite aqui, até já respondendo, me parece, ao que algumas pessoas vêm falando, a boca grande, outras a boca pequena, de que tu não serias candidato neste ano. Algumas pessoas, inclusive nós já conversamos sobre isso, da possibilidade real de tu vir a ser candidato, que tu eras pré-candidato a prefeito pelo PT, né? Mas tu já chegou dizendo que quer fazer o debate. Esse debate é através de uma candidatura ou não necessariamente? Na verdade, eu considero que a minha melhor contribuição, ou a contribuição que eu já dei no processo político, ela já é muito consistente. Né? Eu me orgulho muito de todo o período que eu ocupei espaços públicos, mas tem uma pressão do meu partido para que eu seja candidato. Eu acho que eu tenho ainda contribuições a dar à cidade de Novo Hamburgo. Acho que nós precisamos de governos muito mais humanizados, governos muito mais abertos ao diálogo, muito menos preocupado com essas artimanhas da política e muito mais preocupados em mobilizar o conjunto da população, exatamente para quê? Porque não são os governos que resolvem o problema do povo. Quem resolve seus problemas é o próprio povo, a partir de uma ação coordenada dos governos. Então, eu acho que eu ainda tenho contribuições a dar. Nós estamos conversando no âmbito do partido e vamos ver. Estamos conversando com outros partidos também e eu não posso dizer 100% que eu serei candidato, mas eu, vamos dizer assim, não estou fora do jogo. Não estou fora do jogo. À disposição do treinador, né? Não é bem isso, assim. Tem muita gente que a gente sabe. Eu tenho questões. Que o Tarcísio não tem como ficar fora do contexto. No PT não existe. Eu não estou fora do jogo. Tarcísio, dá só uma partezinha. Eu acho que a tua participação no contexto é fundamental para a cidade de Novo Hamburgo. E aqui, independente de sigla partidária, eu te admiro, te respeito muito, porque muitas obras que foram realizadas nos últimos anos na cidade de Novo Hamburgo se deu-se por causa de ti. Aliás, uma curiosidade que eu tenho tem que participar do conjunto. Eu acho que mas a política tem que ser local. Nós não podemos estender essa política para uma questão estadual e uma questão nacional. Não, a política é local. Os problemas de Novo Hamburgo. Eu acho que é essa a importância que tu tem no contexto. Não adianta nós estar discutindo Irã, Estados Unidos, não. É Novo Hamburgo. O que tu fez para o Novo Hamburgo e esse debate tu tem que colocar. As tuas UPAs que tu trouxe, os postos de saúde, entre outras, assim, inúmeros, independente de partido político. Eu tenho que reconhecer isso. Né? Escola de educação infantil. Tu não pode deixar de participar do conjunto e demonstrar todos os projetos que tu trouxe para a cidade de Novo Hamburgo. Gilson, isso é importante. Chegamos ao final do nosso programa. Eu vou te escolher, se eu for candidato, tu já está convidado para... Já notei que existe uma afinidade aí. Não, já está no mínimo como marqueteiro. Uma coligação muito boa, né? Gilson Tento, teu ponto final.
Obrigado pela presença, Gilson. Bom ano. Bom te ter conosco aqui nessa bancada. Esteja mais vezes, pelo menos enquanto puder estar, se será candidato. O debate e tu conversar com pessoas que estão junto contigo, pessoas que conhecem não só o momento ou aquela situação, não. É a história, é trazer a cultura, a política, as questões sociais, a questão do calçado, que eu sempre bato na tecla. O que você usa no seu pé? Sapato. Não é só sapato da China, não, vamos fazer o sapato aqui, vamos usar o nosso sapato aqui. Sou bairrista disso aí, que nem o Marciano lá em Mariluz. Vamos pegar o Nordestão, pronto, é isso aí. Vamos. Boa noite e agradeço o convite. Baldo Jacob, parabéns pela nova edição da Visão do Vale, aliás, de todo o projeto Visão do Vale, né? Eu adoro te acompanhar pela internet, tu sabe disso, acompanho sempre os programas do Visão, de manhã, das 10h30 ao meio-dia, né? E aqui, Visão do Vale 2020, perspectiva de um novo ano, está aqui a nova revista, a 13ª edição. Já estamos... Teu ponto final, meu querido. Meu mandar um abraço pro Everton Cury, que ele mandou. Olha a mensagem que ele mandou. Achei que a canhotagem iria se esbaldar, mas conseguiram fazer um ótimo programa. Parabéns. Né? Pessoas inteligentes, né? E eu também só queria dar uma rápida notícia, por causa que e muita gente de São Leopoldo está acompanhando, muita gente mesmo. Hoje o prefeito Arivanazzi conseguiu um feito muito grande em função do presídio lá de Sapucaia. Certo. Ele deu uma esnucada no governo do estado e aumentou para... É muito pouco ainda, mas conseguiu aumentar de 255 mil para 755 mil. Triplicou. O repasse do governo do estado para o Hospital Centenário. Já triplicou. Exatamente, tá? E eu só quero agradecer... Tem que subir muito esse valor. O prefeito não pode assim, exatamente. Mas assim, isso, né? Dentro dessa miséria está somando bastante. Nossa. Então eu quero agradecer o convite, Rodrigo, participar dessa bancada, e eu não estou fazendo nenhum exagero em falar que saí daqui enriquecido pelo talento, pela civilidade, pelo republicanismo de pessoas que têm um viés de pensamento social, político, alguns até antagônicos, mas o respeito, ele consegue se impor se tem sabedoria e civilidade. Muito obrigado pela Tu volta semana que vem? Parece que já recomeça lá o... Terça-feira, 18 horas, Estação São Léo. Que legal. Se eu for convidado, cá estarei. Marciano Schmitz, é uma honra sempre. Eu digo isso fora do ar, eu digo no ar também. Se eu pudesse escolher uma pessoa que pudesse viver 600 anos, seria o Marciano, pela sabedoria, pela inteligência. Só falta mais 500 agora. Nós temos falta mais 500. Olha o Gilson, falta 500 para ti. Nós temos uma eternidade depois. Tá bem, amém. Eu quero agradecer a vocês todos por terem ouvido. Muitas vezes eu sou digamos assim, eu disperso um pouco até porque a minha conversa vai longe. Falando em sapato, que eu achei muito bacana essa colocação desse ressurgimento, tomara que funcione, da indústria calçadista, porque eu existo como pintor por causa do calçado. Entende? É uma coisa lógica, porque na época, com a exportação, com tudo, eu tive grandes oportunidades, eu consegui viajar, eu consegui adquirir conhecimento e consegui conhecer grandes pessoas e me mantive como artista numa cidade, era uma das poucas no país. Quando tu estava em Porto Alegre ou São Paulo e tu dizia que tu estava em Novo Hamburgo, você ia dizer, pô, então tu está vivendo no primeiro mundo. Eu estou falando dos anos 80. E os caras se apavoravam, que diziam assim, poxa, tu está vivendo como artista, cara? Porque normalmente o cara faz isso fora de hora, né? Então, isso é uma coisa bacana que me faz gostar da minha cidade, é o fato de eu ter sido possível, né, Tarcísio? Ter a possibilidade de executar um trabalho que é um mercado que a gente mesmo tem que inventar. Eu agradeço muito e peço desculpas assim dentro das minhas colocações a pessoas que não pensam que nem eu, mas eu acredito sempre nesse aspecto. Por isso que eu gosto de política. Política é isso, é uma arte, né? Como já dizia Maquiavel, é arte. Tá? Obrigado. Tu viu que o próximo passo é desligar a luz, né, Tarcísio? O ar-condicionado já foi, já levantou. Obrigado pela presença, prefeito Tarcísio Zimmer, sempre muito bem-vindo à nossa Vale TV, que também possa estar mais conosco esse ano, pelo menos se fores candidato até o momento da eleição, né? Queremos fazer bons debates para discutir as questões da nossa cidade. Eu agradeço muito, eu achei o programa muito, muito legal. Eu acho que nós cruzamos aqui com tantos temas, né? Com tantos temas e de forma relativamente aprofundada, mesmo que com rápidas pinceladas. Então quero agradecer muito aos parceiros aqui desse programa, agradecer muito esse convite, Rodrigo. E bom, eu estou na área.
Entendeu? Tô na área. E até atendendo. Agora tem Todo banco de reserva. tem um duplo você chamado vai. aí, ó. Atendendo generoso, generosa lembrança do Gilson, eu preciso de espaço para falar de UPAs, de saúde, de saneamento. Tá bem. Bom? Obrigado, Josi Miller Um e o abraço. Gil do Recler na audiência. Eu quero fazer um convite especial para vocês, para continuar acompanhando na programação da nossa Vale TV, nossa cobertura do verão 2020, né? Desde a outra semana, desde o final do ano passado, boletins diários de lá, muitos programas gravados lá, e a gente está trazendo muita história, muitas histórias de tudo um monte aqui na nossa bancada. Ontem à noite um programa gravado em Capão da Canoa, amanhã à noite às 21 horas, um programa, tu gostou de ontem, Marcos? Muito legal. Tu tem que ver o de amanhã, gravado nas areias. Pessoal de Jimbé. Pessoal de bermuda. Nas areias de Jimbé, Isso. com um hamburguês passando toda hora e buzinando, tudo certo. Rolou de tudo. Que Foto legal. antiga do Esse litoral. calor humano que inspira e faz. Amanhã a gente eu, dar. Marcos Fábio Copete, Luciano Rodenbusch, Dejair Klumen com vocês. E amanhã nós estamos indo para lá de novo, para fazer, junto a Dejair que está lá, gravações e poder trazer histórias da praia para o nosso público aqui. Sim. Ficamos por aqui e Tá voltamos linda a Mariluz, não vai na fazer, né? segunda-feira. Vamos fazer da Mariluz também, Mariluz, óbvio. tá linda, vai. É o A nosso praia bairro, linda do nosso Budo, bairro hoje, aqui, né? a gente já é artista Voltaremos mesmo. a partir das 21 horas de segunda, ao vivo, das 21 horas de segunda-feira com vocês. Até lá.